Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui novamente. Vamos encerrar nossa playlist e nosso estudo, nosso diálogo sobre as 5 competências. Eu vou dizer que eu amo a competência 5 porque nós vamos trabalhar diretamente, olha esse trecho aí, respeito aos direitos humanos. Então, olha a importância da competência 5. De maneira geral, assim, você pode não lembrar por esse nome, né, respeito aos direitos humanos, mas a competência 5 é a famosa competência que você vai trabalhar aí com a proposta de intervenção. Então, competência 5, proposta de intervenção textual aí, de intervenção na proposta, viu? Na sua escrita. Vamos lá, competência 5, ó. Acompanha comigo na tela. Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado, que respeite os direitos humanos, muito importante. Às vezes, ó, um ponto que as pessoas falam, eu tenho o direito de falar o que eu quero. Sim, desde que você limite as suas palavras, ela não invada os limites do outro. Então, a partir do momento que a sua fala ela invade os limites do outro, não é, agride de uma determinada forma, isso já entra também como um ponto de desrespeito aos direitos humanos das pessoas, né? Então, os direitos que nós temos, que devemos seguir, lutamos por eles, e são essenciais, viu? Então, vamos ter cuidado com as nossas falas. Nós temos múltiplas opiniões, mas nem todas elas podem ser expressadas aí, viu? Cuidado. E também na sociedade não é aceito. Então, cuidados. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com direitos humanos. É o processo ali de ser também cidadão. Me lembrou até de um texto de Saviani, aí quando nós estamos falando aí sobre o trabalho, viu? E esse ser cidadão. Mas falar sobre Saviani aí já é outro momento, viu? Mas enfim, vamos lá. Espero que vocês estejam aí dialogando, né, entre os colegas que estão fazendo aí, vão fazer o Enem, sobre como desenvolver uma boa proposta de redação. E lembrando, gente, que na proposta desculpa, na proposta de intervenção da sua redação, você tem que fazer aquele básico, aquele clichê. Aquele básico, aquele clichê. Eu tenho que retomar o tema, eu tenho que colocar a proposta de intervenção e tenho que ainda fazer minha reafirmação da tese. E por isso que eu gosto dessa parte. Mas o que eu gosto mais é por causa da proposta de intervenção. O que é que eu vou propor, né, sobre aquele problema? O problema é tal que eu coloquei lá na minha introdução, né, já elenquei, com base no meu texto norteador, eu já fiz a leitura, já observei até as subjetividades textuais que tem ali, porque o Enem é isso, ele também trabalha com subjetividades nos textos elencados ali. Então, você tem que ler não só superficialmente, mas entender nas entrelinhas daquele texto o motivo pela qual você está lendo aquele texto, qual é a ideia, qual é a ideologia, não é? Podemos também pegar, ou quais são as questões que estão sendo ali propostas. E com base nesse olhar, eu vou colocar também minha proposta de intervenção, viu? Então, minha proposta de intervenção, ela tem um base aí, ó, tá valendo uma pontuação, 1/5 da pontuação é a proposta de intervenção, e é uma proposta de intervenção coesa, ok? E interessante que você pense, é uma proposta que tem que ser, que é possível ser realizada, viu? Então, a gente não vai ir para o mundo das fantasias, o mundo das maravilhas. Vamos pensar agora o que é que, se você coloca aí como um dever estatal, né? O Estado ele tem que resolver determinado problema. O que é que o Estado vai fazer? Se você diz que é o Estado, você já respondeu uma questão que é quem vai fazer. Ok. Agora, quando vai fazer? Como vai fazer? Né?
quais são as possibilidades de se fazer. Então, assim, eu utilizo esse sim, essa proposta, o governo ele vai trabalhar, ok, mas ele vai trabalhar como? Vai ser palestras, vai ser intervenções com algumas atividades, vai ser a construção de algum edifício, vai ser ampliação de um programa, o que é que vai ser? O que é que ele vai fazer? Então é interessante que ou a implantação de um programa, que isso também é muito bom. Então, é, toda essa proposta que o Enem ele sempre está dialogando, está fazendo, isso aí pode ser revertido depois em política pública. Acho que esse é o. Por isso que é um. Ah, eu gosto demais. Por isso que é uma competência que eu muito gosto, viu? Que é justamente pensar em reformular questões da sociedade. Mas vamos lá, senão eu acabo ficando muito empolgado aqui. Vamos lá, ó. Zero ponto. Eu vou começar com zero ponto porque eu gosto de sempre trazer um exemplo. Eu não foi bom esse exemplo, esse é o que aconteceu, mas também não era a prova oficial dele. Ok. Eu tive um aluno que eu chamei ele para conversar no curso, né? Foi a primeira redação, uma primeira ou a segunda redação do curso, logo quando a gente começou. E ele colocou, na verdade, ele colocou não, ele não adicionou, não colocou a proposta de intervenção. Então, assim, ele voltou a falar do tema, ele voltou a falar da tese dele, mas ele não articulou uma proposta de intervenção. Ou seja, o que é que você está propondo para resolver aquele problema? Quando será feito? Quem fará? Quais são as metodologias? Quais são os processos necessários? É viável ou não é viável? Então, você precisa responder minimamente essas questões. Então, a partir do momento que eu não desenvolvo minimamente essas questões, eu tenho um problema aí, viu? Que aí vai me faltar base, principalmente argumentação, porque a proposta do Enem é que a sua base argumentativa ela convença quem está lendo. Então, se você deixa esses espaços e fica falho, significa que a pessoa que está lendo, ela pode te dar uma nota menor. E sem a competência 5, sem a proposta de intervenção, temos aí a nulidade de um quinto da sua prova, né, da sua redação. Vale 200 pontos. Você não pode perder 200 pontos por simplesmente esquecer de colocar uma proposta. Coloque a proposta, viu? E 200 pontos. Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, viu? E ainda coloco mais, viabilidade da sua proposta, viu? É interessante você colocar isso em pauta. E se você tiver algum dado também para reforçar, teoricamente aí, algum dado do IBGE, de alguma plataforma que fez uma pesquisa, oficial, e a gente pode estar utilizando aí também. 160 pontos, elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida ao texto. Ok, não é excelente, mas você conseguiu desenvolver bem uma proposta. É aquela questão, quanto mais respostas você consegue, quanto mais detalhes, é o potencial dos pontos. Se começa a faltar esses detalhes, né, começa a abrir lacunas, significa que a sua pontuação também começa a sair por essas lacunas. 120 pontos, elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida ao texto. Até aí, ainda está ok, mas você, né, já perdeu alguns pontos se ficar só nessa proposta, nessa ideia. 80 pontos, já começa a ficar grave aqui. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articula com a discussão desenvolvida no texto. Eu coloco ainda um ponto aqui. Você veio questão de coerência, viu? Você vem desenvolvendo, ó, dialogando, embasando, e chega nesse momento, a sua proposta de intervenção, ela não está de acordo com o que você estava promovendo, com o que você promoveu. Olha o problema, um problema grande aí, porque vai estar em desacordo. Em desacordo, você pode ter aí sua nota, pode ter não, terá sua nota reduzida. Então, como eu não quero que aconteça isso com você, já comece a rever a partir de agora, viu? 40 pontos, apresenta a proposta de intervenção vaga, precária, relacionada apenas ao assunto. Olha,
É aquela questão, a pessoa não conseguiu desenvolver e colocou ali só uma nuance ali de que o Estado deveria resolver aquilo ali, por exemplo, fazendo palestras. O Estado tem que, deve ser desenvolvida palestras pelo Estado para pagar ou para desenvolver tal conteúdo. É vago, entendeu? Então precisa articular, detalhar como será feito, quem será, quem fará, quando fará, qual é o custo, é viável, não é viável. Então, assim, qual é o público, onde é que vai atender, né? O público primário, secundário, o que é que nós temos aí, viu? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado até agora do nosso diálogo das 5 competências e espero que você faça uma ótima prova. Acompanhe aí os vídeos que estou publicando no canal, porque temos mais conteúdos relacionados não só à redação do Enem, mas língua portuguesa de maneira geral. Que apesar que quando você estuda redação, você é obrigado a estudar questões de língua portuguesa, viu? Então, ó, não se inscreva, não deixe de se inscrever no canal, viu? E até lá. Tchau, tchau.